Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós que temos caminhado aqui no estudo da carta aos Hebreus, finalizamos semana passada o capítulo 9, e hoje vamos começar aí o capítulo 10, lendo os 18 primeiros versos. Acompanhe a leitura que farei, portanto, da carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 18. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente a inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, Pai querido, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra e principalmente, ó Deus, pela obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar. Obrigado, ó Deus, pois temos um sumo sacerdote superior que se fez sacrifício por nós de um modo definitivo. Obrigado, porque através da obra de Jesus Cristo, nós temos esse acesso ao Senhor. Obrigado, porque Ele assumiu mais sublime autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. Obrigado, porque Ele inaugurou um ministério mais excelente. Obrigado, porque Ele nos reconciliou contigo e nos trouxe eterna redenção, para que hoje pudéssemos apresentar ao Senhor, o Deus vivo, um culto vivo, um serviço segundo o padrão da Tua palavra em Cristo Jesus.
Abençoe-nos, portanto, ó Deus, nessa noite, para que possamos compreender um pouco mais sobre a expiação feita por Jesus Cristo em nosso lugar. E o porquê, ó Deus, temos segurança e esperança, e porque podemos perseverar na certeza do cumprimento das Tuas promessas. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim nos edifique e nos abençoe nessa noite a todos, para a honra e glória do Teu nome, e para o nosso bem, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Como vocês já sabem, nós temos estudado um pouco da carta aos Hebreus e temos enfatizado a supremacia de Jesus Cristo em todas as coisas e que esta é a base, portanto, da nossa fé e do motivo maior da nossa perseverança, apesar das dificuldades. Quando nós olhamos de um modo especial para os capítulos que tratam da comparação entre o sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, nós vemos que este sacerdócio levítico, ele era ineficaz. E é assim que começa o capítulo 10, reforçando essa realidade. Ele vai dizer que essa lei antiga, ou essa primeira aliança, ela é sombra. Como ele já havia dito, é uma parábola, apontava para a segunda aliança. Ela não é uma imagem real das coisas. E segundo aí o verso 1, ela nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Ela simplesmente indicava o sacrifício, a expiação perfeita que seria feita em Cristo. O Antigo Testamento, irmãos, nunca perdoou pecados através dos sacrifícios. Eram apenas uma sombra. As pessoas tinham seus pecados perdoados, mesmo no Antigo Testamento, não pelos holocaustos, mas pela fé no Messias que ainda viria, na perfeição de que o Messias traria durante o seu ministério terreno. O apóstolo Pedro vai dizer num dos seus sermões emblemáticos registrado por Lucas, no livro de Atos, que não existe salvação fora desse nome, ou seja, do nome de Jesus. Não existe salvação aquém de Cristo e além dele. Somente em Cristo nós temos a verdadeira expiação e redenção. Isso aplica-se tanto naqueles que viveram antes do ministério terreno de Jesus e naqueles que vivem como nós depois. A fé no Messias é que abria as portas da graça de Deus e da salvação. Mas ainda olhando para a lei, nós sabemos que a lei divina exigia derramamento de sangue para a remissão de pecados. Mas, segundo o texto aqui bíblico de Hebreus 10, isso servia apenas de sombra daquilo que o Messias faria em definitivo. Sendo assim, o texto que lemos, Hebreus capítulo 10, de 1 a 18, nos afirma que Jesus realizou a sua obra de uma vez por todas e que não é preciso mais de oferta pelo pecado. Isso ele vai repetir durante todos os versos, ou praticamente em todos os versos que nós lemos. A ideia de para sempre, de uma vez por todas, né? Para sempre, e aí repetidamente mostrando que através de Cristo, o seu sacrifício, a sua oferta, ela é única e suficiente. Nós vamos rever isso à medida que formos trabalhando com o texto. Mas, se a obra de Jesus foi realizada de uma vez por todas e não precisa mais de oferta pelo pecado, então por que muitos ainda creem que devemos fazer algo para sermos salvos? Por que muitos ainda apresentam o fato de que exige um sacrifício da tua parte para chegar aos céus? Esses 5 anos que estamos juntos, nós temos estudado e trabalhado com a base das chamadas doutrinas da graça. É muito verdade que muitos de nós, mesmo há anos na igreja, não estávamos familiarizados com essas doutrinas. E por isso, algumas práticas ainda se perpetuavam dentro da comunidade
presbiteriana. E algumas pessoas, inclusive ditas presbiterianas, se inclinavam e tinham até mesmo aí certa aceitação de práticas que nós sabemos que pelas Escrituras não se sustentam. Como se, através de alguma coisa, de alguma obra nossa, pudéssemos de fato merecer alguma coisa a mais de Deus. É lógico que não caímos em práticas consideradas biblicamente totalmente fora do padrão. Ninguém colocava a salvação pelo simples fato de guardar determinada parte da lei que já foi cumprida. Mas muitas vezes nós nos apresentávamos diante do Senhor como se tivéssemos direitos, e o simples fato de apresentarmos um padrão de fidelidade litúrgica ou cultica, nós estávamos então com crédito diante de Deus. Irmãos, isso nunca foi verdade. A palavra do Senhor nos assegura que se não fosse a obra de Cristo, nós estaríamos todos condenados. Se não fosse o derramamento do sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nós estaríamos todos igualmente no mesmo estado de condenação em que nós nascemos. Somente em Jesus há verdadeira salvação. O fato de você vir ao culto, o fato de você ser fiel ao reino, o fato de você investir os seus dias, os seus talentos, os seus recursos para o crescimento do Evangelho de Cristo, não te conduz para mais perto de Deus. Isso é uma consequência natural daqueles que entenderam que a graça maravilhosa e irresistível de Deus nos alcançou. Tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor e o servimos como sendo Deus vivo, fazemos por reconhecimento e gratidão por algo que nós não merecíamos. Não devemos substituir a obra de Cristo em nenhum grau. Não é porque você ora mais ou ora menos, ou porque você lê mais a Bíblia ou lê menos a Bíblia, que isso vai aumentar ou diminuir a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas à medida que você vive o Evangelho com mais intensidade, obviamente isso demonstra o grau de gratidão, de reconhecimento que você tem a respeito da obra superior realizada por Jesus Cristo em nosso favor. Nós não fazemos absolutamente nada para alcançarmos a salvação. Mas pelo fato de em Cristo Jesus termos recebido a salvação, agora podemos andar em boas obras. Agora podemos nos consagrar e nos dedicar à obra do Senhor. Porque já temos a salvação, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Infelizmente, alguns grupos que se denominam cristãos pregam a necessidade ainda de penitências, de indulgências, correntes, novenas, votos, sacrifícios, promessas, obras, o sacrifício de quaresma, como os católicos estão vivendo agora, e coisas desse tipo, para alcançarem a salvação. Agora, por que eles assim fazem? Certamente porque não compreenderam sobre a supremacia da obra de expiação feita por Cristo e por seus benefícios. Eu não me consagro para ser salvo, mas eu me consagro porque um dia fui salvo. A perspectiva é o contrário. Eu busco a santificação sabendo que é Deus que me santifica, mas não para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo. Eu consagro a minha vida em serviço ao Senhor, em dedicação, em devoção, em piedade, em obediência, em desejo de meditar e examinar as Escrituras, não para ser salvo, mas porque um dia eu já fui salvo. Em Cristo Jesus. Quando nós realmente compreendermos
que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não influencia absolutamente em nada no plano da salvação, mais rapidamente nós entenderemos o peso da obra de Jesus Cristo realizada em nosso favor. E quando entendemos quão maravilhosa graça nos alcançou, quando entendermos o quão pesado foi o preço pago na cruz em nosso lugar, aí então não faremos outra coisa, senão vivermos para a honra e para a glória do nosso Senhor. Enquanto não entendermos isso, vamos ficar correndo atrás de sacrifícios, quaresma, promessa, voto, penitência, orar atrás da porta, ajoelhado em milho, alto flagelo, pagar uma pinga para um conhecido, coisas desse tipo. Essas boas obras não têm valor nenhum diante de Deus e para a nossa salvação. Somente o entendimento perfeito a respeito da obra que Cristo fez por nós, da supremacia da obra da expiação feita por Cristo e os benefícios que isso traz para nós, é que nos conduzirá a uma verdadeira comunhão com Deus. Nós já vimos, irmãos, na carta aos Hebreus, que ela nos ensina que a razão da nossa perseverança em Cristo e na obra de Deus, ao serviço ao Deus vivo, está firmada na supremacia absoluta de Cristo sobre tudo e todos. Já estudamos também que os motivos da nossa perseverança na fé está no fato de que em Jesus Cristo nós recebemos a verdade, a salvação e o socorro no tempo oportuno. Já estudamos que as posturas necessárias para a nossa perseverança em resposta à obra de Deus em nosso favor é justamente a fidelidade, a obediência, a confiança, a submissão e o temor a Deus. Já estudamos também, já vimos que os meios para a nossa perseverança são crer em Cristo, crescer no conhecimento de Cristo e caminhar com Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote e o autor da nossa salvação. Já fundamentamos aqui no estudo de Hebreus que Jesus Cristo é um sumo sacerdote eterno, missionário, porque veio ao nosso favor, superior e perfeito. Além disso, nós tratamos que os seus feitos, as suas realizações como nosso sumo sacerdote, lhe deram autoridade suprema, tanto na terra quanto no céu. Gerou um ministério mais excelente que o ministério levítico e garantiu eterna redenção e aniquilou, de uma vez por todas, a condenação do pecado que estava sobre os seus. Como sabemos, o propósito da carta aos Hebreus é chamar a nossa atenção e a dos verdadeiros crentes sobre a perseverança até o fim por conta da obra de Cristo. Se Ele fez toda a obra salvífica, não tem o porquê de você desistir. Se você entender aquilo que realmente Cristo fez por você e o preço que Ele pagou por ti, não vai existir uma situação, por mais terrível que seja neste mundo, capaz de fazer você desistir. Mesmo que sejam as tribulações, mesmo que sejam as ameaças, as perseguições, as aflições, os desânimos, os erros da igreja, a religiosidade vazia de muitos, ou até mesmo o martírio, morrer por causa de Cristo, nada vai ser suficiente para abalar a sua fé. Se você compreender exatamente o fundamento da verdadeira fé bíblica. Nenhuma situação de dor, nenhuma situação de injustiça, nenhuma situação de perseguição e tribulação será suficiente para diminuir a sua comunhão com Deus. É disso que está tratando a carta aos Hebreus. Independente das circunstâncias, pelo fato de ter Cristo morrido por nós e ser mais excelente do que todos os outros sacerdotes, nós podemos perseverar e suportar, mesmo porque Ele sim,
suportou a maior dor em nosso favor, o maior sacrifício em nosso favor. Se assim entendermos, não desviaremos das verdades ouvidas, não nos afastaremos do Deus vivo, não desprezaremos o sacerdócio de Cristo e muito menos deixaremos de congregar na comunhão dos santos. Agora, na sequência aqui da carta, no capítulo 10, de 1 a 18, que nós lemos hoje, ainda tratando da superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote, o autor vai tratar das características da obra de expiação realizada por Jesus. Por que ela é tão especial? Por que ela é superior? Por que os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham valor? Eram ineficazes? Por que eles não podiam tornar perfeitos os ofertantes e o sacrifício de Cristo pode? Por que as suas obras, ou todo o sacrifício que porventura os homens colocam sobre a sua vida, são insuficientes para a nossa redenção, mas a obra de Cristo é perfeita e suficiente? Por quê? Quais as características? O que faz da expiação de Cristo, ou realizada por Cristo, ser de fato definitiva em nossa vida? Vamos olhar lá. Primeiro, só explicando aqui expiação como sendo um termo bíblico que aponta para a purificação dos crimes, purificação das faltas. É um meio usado para expiar, ou seja, para gerar expiação. É um sofrimento compensatório de culpa. Foi isso que Cristo fez. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha pecado algum, ele não tinha condenação nenhuma sobre a sua vida, sobre a sua existência, mas ele recebe tudo o que precisava ser recebido em nosso lugar para definitivamente tirar a punição dos nossos crimes de sobre nós. Isso é expiação. Mas vamos lá. A primeira característica que nós já estudamos outros tempos e que quero relembrar com os irmãos é que a obra de Jesus ela é diferenciada porque ela foi feita não em favor de si próprio, mas foi feita em nosso favor. Por isso o termo é vicário, que foi feito em nosso lugar. A obra de Cristo, ou a obra de expiação de Cristo, foi realizada em favor dos seus. Ou seja, ele nos substituiu. Lá em Mateus capítulo 21 vai dizer isso, que ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Mas vejamos aqui em Hebreus os textos que fundamentam esse texto, esse ponto. O verso 11 vai dizer assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. No verso 18 ele diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nós sabemos pela carta aos Hebreus que Jesus não possui pecado algum. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Portanto, quando ele apresenta um sacrifício pelos pecados, ele não apresenta um sacrifício pelos seus próprios pecados, pois era inexistente. Ele não tinha pecados. Mas quando ele faz pelos pecados dos seus, daqueles que estão sendo santificados. Ou, como dizem outros textos bíblicos, daqueles pelos quais ele comprou. Nós vemos, portanto, que a expiação de Cristo ela foi realizada em favor dos seus e ele nos substitui. Em primeiro lugar, porque foi feita em lugar do pecador. Jesus se coloca como sendo o nosso substituto. Aqui mesmo em Hebreus, nós que estamos mais perto aqui, vejamos aí no capítulo 7, verso 27. Comparando o sacerdote levítico, vai dizer que esse se oferecia pelos seus próprios pecados, aquilo que Cristo não faz por si. Ele diz assim, verso 26 eu vou ler: com efeito,
nos convinha um sumo sacerdote como este, um sacerdote santo, ou seja, sem pecado, inculpável, sem nenhuma culpa, sem mancha, ou seja, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes levíticos, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A primeira característica da expiação de Cristo é que ela foi feita em nosso lugar, para nos substituir. Ele que é santo, Ele que é inculpável, Ele que é sem mácula, separado dos pecadores, pagou um alto preço em nosso lugar, para nos substituir. Ele deixou a sua glória, como diz Filipenses capítulo 2. Não julgou ser igual a Deus, mas se humilhou, se tornando homem, e sendo obediente até a morte de cruz. Ele fez isso em nosso lugar. Além disso, a expiação de Jesus ela é vicária, ou seja, feita em nosso lugar, porque ela garante a justificação, esse relaxamento judicial da culpa. Nós observamos e lemos no início do nosso culto, lá em Romanos, capítulo 5, que nós somos justificados e que somos justificados mediante a fé. Então ele diz assim no verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos a justificação. E isso ele faz em nosso lugar. No próprio texto de Romanos que lemos, nós vimos lá que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por quem? Por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele é quem garante a nossa justificação. A obra expiatória, ou a obra de expiação de Jesus Cristo foi feita no seu lugar, no meu lugar, porque ele não tinha pecado nenhum para ser expiado. A sua expiação foi feita para nos substituir em nosso favor e em nosso lugar. A segunda característica, voltando aqui para a carta aos Hebreus, que nós podemos observar, é que essa obra de Jesus, ela foi extremamente objetiva. Ela tinha um objetivo claro e cumpriu rigorosamente o seu objetivo. Pagar definitivamente pelos nossos pecados. O verso 14 de Hebreus 10 vai nos dizer assim: porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A obra do Senhor Jesus, irmãos, ela foi definitiva, objetiva. Porque, em primeiro lugar, visava um benefício real e concreto dos condenados pela lei. Ele veio especificamente para pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. A sua oferta, ela é definitiva, porque ela tem um objetivo específico: pagar, justificar, ou seja, de uma vez por todas, aperfeiçoar, ou seja, nos reconciliar com o Pai definitivamente. É disso que trata Romanos capítulo 5, verso 10, é disso que trata também 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Ele vem definitivamente, de um modo objetivo, pagar um alto preço pelo meu e pelo seu pecado. A obra de expiação de Jesus tem como característica ser objetiva, não só porque visava um benefício real e concreto, mas também porque foi realizada por um grupo específico, aqueles que são chamados de eleitos de Deus. É por esses que ele deu a sua vida. A expiação de Jesus não está aí disponível para quem quer, como se dependesse do homem buscar a sua própria salvação. Mas Jesus pagou uma dívida de quem ele sabia, uma dívida conhecida, um preço alto, que nós não tomamos conhecimento de quão alto é, mas que ele sabia exatamente quanto era e por quem ele estava pagando. João capítulo 6, capítulo 15,
Efésios capítulo 1, Hebreus capítulo 5, nos deixa claro que Jesus morreu por um grupo específico de pessoas, que segundo Efésios, Deus separou para a sua própria glória antes mesmo da fundação do mundo. Portanto, ser alcançado pela obra de Jesus Cristo, ter o entendimento da redenção recebida em Cristo Jesus, irmãos, é um grande privilégio que nem todos terão. Existem pessoas que você apresenta a obra de Cristo e ela fala, para mim não vale nada. Outras você apresenta a doutrina da eficácia da obra de Cristo, ele diz, isso não é suficiente. Eu preciso continuar guardando o sábado. Eu preciso não comer carne de porco. Eu preciso ainda guardar as festas. Eu preciso ainda ficar sem comer carne durante 40 dias. Para esses, a obra de Cristo não tem valor. E é justamente por isso que eles rejeitam a obra de Cristo, tentando suprir a própria condenação com práticas pessoais. Infelizmente não conseguem. Porque somente a obra de Jesus cumpre rigorosamente com o objetivo que o próprio Deus havia estabelecido na lei. Como nós lemos em Romanos capítulo 3, no início do nosso culto, o objetivo da lei é trazer simplesmente o pleno conhecimento do pecado. É simplesmente para mostrar para você o quão pecador você é e que não há salvação para você em você mesmo. O objetivo da lei é calar a tua boca para que todo mundo seja culpado diante de Deus, ou culpável diante de Deus. Para entendermos que só podemos ser justificados mediante a obra objetiva realizada por Jesus Cristo. Por isso, quando eu tento substituir a obra realizada por Jesus Cristo de alguma forma, ou por votos, novenas, sacrifícios, guardas de porções que já foram cumpridas na lei, eu estou menosprezando aquilo que Cristo fez por mim e estou considerando aquilo insuficiente. E é por isso que para estes a obra de Cristo não é contada. Jesus mesmo diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória, eles ouvem do chamado do Senhor. Eles são tocados pelo Espírito Santo do Senhor. De tal forma que reconhecem que se são alguma coisa, são em Jesus Cristo. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque reconhece que a obra objetiva de Cristo foi realizada especificamente por um povo que o próprio Deus separou para a sua própria glória. Nós já estudamos isso em outros momentos, já defendemos e definimos isso de uma maneira exaustiva em outros estudos que tivemos. A terceira característica, irmãos, que nós podemos observar, muito mais do que objetiva, com objetivo específico, é que ela é eterna. A obra de Jesus é definitivamente para sempre. É definitiva aqui no sentido de eterno. Vamos ver alguns versos de Hebreus 10. O verso 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. A ideia aqui de eternidade, a eterna aqui de algo definido. Algo que foi definitivamente realizado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O verso 15 ainda diz, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A obra de Jesus resolve o nosso problema definitivamente. Onde há remissão destes,
Já não há oferta pelo pecado. Não precisa mais nenhuma oferta para perdoar os nossos pecados, porque Cristo fez isso de modo definitivo. É nesse sentido, inclusive, que o texto de Apocalipse nos apresenta o fato de que Satanás foi lançado dos céus. Quando Cristo vence e o envergonha na cruz, pagando a dívida e cancelando a dívida que nos trazia vergonha. Ele foi lançado dos céus, pois não cabe mais a Satanás ser o acusador. Ele não tem mais o que acusar. Porque mesmo que ele acuse qualquer pecado que eu e você tenhamos cometido hoje, ou que ainda venhamos a cometer, Cristo já pagou definitivamente por todos eles. É óbvio, e é preciso ser dito, que isso não é uma brecha para que você viva na prática do pecado. O apóstolo Paulo diz que de modo nenhum assim devemos fazer, mas muito pelo contrário. Uma vez que a graça nos alcançou e a redenção em Cristo nos alcançou, que vivamos agora em novidade de vida, em santidade, em pureza, por entender que a obra de Cristo já foi realizada em nosso lugar. A obra de expiação de Cristo, irmãos, foi realizada de um modo objetivo, como falamos, em lugar e em favor dos seus, ou seja, de modo vicário, definitivamente. Ele assentou-se, vai dizer o verso 12, assentou-se à destra de Deus, assentou-se para reinar, assentou-se para comandar, para direcionar todas as coisas que ainda precisam ser direcionadas e colocar debaixo do seu estado todos os seus inimigos para cumprir aquilo que já está determinado desde antes da eternidade, desde antes da fundação do mundo. E ele assenta, porque não precisa ser realizado mais nada em relação à nossa salvação. Conforme a palavra da cruz, está consumado, está feito. É assim que vai dizer o Salmo 22. Ele verá a sua obra e verá que fez. E isso levará ele a se alegrar, porque essa obra é definitiva para toda a eternidade. E essa obra é definitiva ou para sempre, eterna, porque justifica o pecador para sempre. Não precisamos repetir. Lá em Romanos capítulo 3, nós concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Nada precisa ser feito para a nossa justificação, porque Cristo já fez isso de um modo definitivo e para sempre, não tem prazo de validade. Não importa quanto tempo ainda passe até Jesus voltar, a sua obra foi realizada de um modo definitivo. E também é definitiva porque assegura a certeza da salvação. Aqui ainda em Hebreus, relembremos aí o verso 27 e 28 do capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 27 vai dizer assim: assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, veja, não de todos, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A obra de Cristo, ela é para sempre, ela é definitiva, porque ela assegura a certeza da salvação aos seus, aqueles que ainda estão aguardando a salvação, ou seja, a volta de Cristo e a aplicação do estado final. O que nos cabe, então, fazer para sermos salvos? Nada. Absolutamente nada. Para sermos salvos? Nada. Para glorificarmos a Deus? Tudo. O que você tem que fazer para glorificar a Deus? Tudo. O Deus que te salvou, ao Senhor que no seu lugar te substituiu, recebendo a condenação que era para ser sua, ao Deus que de um modo objetivo apresenta um pagamento próprio pelo seu pecado, e de uma maneira definitiva, eterna, para sempre. A esse
para glorificá-lo, você deve fazer tudo. Mas para receber a salvação, nada. Pois tudo o que fizermos será insuficiente para garantir a nossa salvação. A salvação por meio da justificação em Cristo é uma dádiva de Deus, por sua graça. E Ele nos dá, e ela nos é dada gratuitamente, juntamente com a fé para a salvação, como Efésios nos ensina, que garante a aplicação da salvação em nós. Irmãos, somos salvos pela graça, mediante a fé. E mesmo essa fé não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas para as obras que o próprio Deus preparou para que andássemos de antemão nelas. É isso que vai nos ensinar Efésios. Se nós observarmos ainda Romanos 8, nós vemos que isso é fruto do amor de Deus para conosco, fruto dessa graça maravilhosa que nos alcançou, fruto do amor, quando Cristo morre por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso é graça. E se a graça exigir qualquer coisa, ela deixa de ser graça. Abra sua Bíblia comigo rapidamente lá em Romanos, capítulo 11. Um verso que deixa isso claro, que nada pode substituir a graça de Deus, é o capítulo 11, verso 6. Romanos capítulo 11, verso 6 nos diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se colocarmos um itemzinho, por menor que seja, para alcançarmos a redenção, a graça deixa de ser graça. Não, nós somos salvos, mas nós temos que peregrinar para Jerusalém. A graça deixou de ser graça. Não, nós somos salvos em Cristo, mas temos que guardar o sábado. A graça deixou de ser graça. Não, eu sou salvo em Jesus, mas não posso comer presunto. A graça deixou de ser graça. Agora algo precisa ser reforçado. Para a salvação, nada. Mas para a glória daquele que nos salvou, tudo. Tem pessoas que confundem isso. E querem fazer tudo para serem salvos. E nada para a glória do Senhor. Esse é o problema da geração de muitos crentes que não entenderam o peso e a superioridade da obra de Jesus Cristo. Então, pastor, como saber se a obra de Cristo nos foi aplicada? É simples. Segundo as Escrituras, é simples. Você crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e vive em obediência aos seus ensinos, como verdadeiro discípulo dele? Ou seja, você entende que a salvação é pela graça, pela obra de Cristo, que você não faz nada por ela, mas que uma vez salvo, agora você tem que fazer tudo para a glória dele? Caso a resposta for afirmativa, amém. Pois a confissão de fé é um fruto do novo nascimento. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele mesmo confessaria diante de Deus. Romanos mesmo vai dizer que se nós confessarmos, se a nossa boca confessar Jesus Cristo como Senhor e nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é a promessa lá? Seremos salvos. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não só da boca para fora. No seu coração. Com toda a tua alma, com toda a tua força. E isso vai ser expressado em uma vida de gratidão ao Senhor, fazendo tudo para a glória dele. Não para ser salvo,
mas porque você já foi salvo. Agora, se a resposta foi negativa, talvez a hora de salvação para você seja agora. Leiamos esses versos. Alguns eu já citei. Mas leiamos aí, Marcos, capítulo 1, verso 15. A Jéssica sabe até de cor. Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O que você deve fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos aproveitar que estamos perto aqui de Mateus, vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 10. Volte aí algumas páginas. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Todos, vamos ler juntos? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em Romanos, capítulo 10, verso de número 9. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Romanos, capítulo 10, verso 9, nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é mediante a graça de Deus. E essa graça é tamanha, irresistível, que aqueles que ouvem a respeito de tal salvação são tocados. Pela ação do Espírito Santo recebem a fé salvadora e mediante essa fé se arrependem e creem em Jesus como Senhor e seu Salvador. Se você já passou por isso, irmãos, a palavra do Senhor te assegura que a obra de expiação de Cristo Jesus já foi aplicada sobre a sua vida. Que para a salvação você não precisa fazer nada. Mas agora, como nova criatura, ressuscitado com Cristo, como diz Efésios, você vai praticar as boas obras que o Senhor preparou para você. Vejamos esse texto para ficar claro. Efésios, capítulo 2. Depois eu incentivo você a ler o capítulo 1 e ver aquilo que Cristo fez por nós. E eu convido você a ir marcando todos os verbos que apresenta aí no capítulo 1, até o capítulo 2, verso 10. Lá no capítulo 2, verso 10, diz assim, a partir do verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8 agora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Presta atenção agora. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para ser salvo, nada. Depois de termos sido ressuscitados em Cristo, tudo.
para a glória dele. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Certos disso, irmãos, eu não posso terminar o meu sermão sem te fazer a última pergunta. Se você entendeu o poder e a supremacia da obra de Cristo, e se você entendeu do plano de redenção de Deus através da graça, o que Cristo é para você e como você tem vivido para servir o teu Salvador. Se você ainda não entendeu, hoje é dia de salvação. Hoje é dia para você compreender que nenhum dos seus esforços te garante a salvação, mas que a obra de Cristo Jesus no seu lugar, vicária, objetiva, uma única vez, e eterna, ou seja, para sempre, te garante a salvação. Desde que você se encontre nele, reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador, e agora passe a viver segundo a sua palavra, segundo os seus ensinos, fazendo tudo para a glória do Senhor. Como você tem vivido diante do seu Salvador?